Eu vou começar apresentando a nossa primeira palestrante, a professora Maria Helena Guimarães de Castro. Ela é presidente da ABAV, Associação Brasileira de Avaliação, é a atual presidente do Conselho Nacional de Educação. Ela já foi presidente do INEP por 2 vezes, né? A última de 1997 a 2000. Bom, tudo isso para dizer o seguinte: olha só, nós chegamos em 2021, em plena pandemia, diante de um grande dilema: fazer ou não fazer o SAEB 2021. Para muitos, o SAEB 2021 deve ser aplicado principalmente pelo fato de que existe um plano de metas, que é um plano de metas de 2007, que previa até 2021. Ele foi lançado junto com o IDEB, em 2007. Não é o plano de metas do Plano Nacional de Educação. Eu me refiro ao plano de metas do MEC, que foi lançado junto com o IDEB, né? Em 2007, naquela época eu era secretária de Educação, então eu lembro bem de todo o plano de metas, dos cuidados que os estados estavam tendo com o plano de metas, e o plano de metas previa que nós tivéssemos até 2021, ano de comemoração da independência do Brasil, né, alcançar metas que eram metas bastante importantes, ambiciosas, assim como nós tínhamos também as metas do Todos pela Educação, né? Então, eu estou contextualizando tudo isso para vocês, para nós compreendermos o dilema que está em jogo hoje no debate público com os estados, com os municípios, com as escolas públicas e particulares acerca da realização do SAEB neste ano ainda de pandemia. Primeiro, né? Se eu olho o mundo, eu observo que muitos países do mundo cancelaram as avaliações externas do ano passado em decorrência da pandemia, né? O NAEP não foi aplicado em 2020, está sendo aplicado agora, né? Está sendo aplicado com todos os cuidados e o NAEP é amostral, né? O NAEP não é censitário. Mesmo assim, ele foi cancelado no ano passado nos Estados Unidos, né? Avaliações foram canceladas em países como, por exemplo, a França cancelou a avaliação ano passado, a Alemanha não cancelou, né? O PISA 2021 foi adiado para 2022 e é uma avaliação internacional amostral. Aliás, eu quero dizer que pouquíssimos países do mundo têm avaliações censitárias como a do Brasil. A maioria dos países, nas avaliações externas, adotam estratégias de avaliação amostral e não censitária. As avaliações censitárias, em geral, elas são estaduais ou até municipais e locais. Por exemplo, a avaliação externa na Alemanha é amostral, o NAEP nos Estados Unidos é amostral. A avaliação externa na China é amostral, não é censitária, né? Então, isso tem estudos sobre isso e tudo mais. Então, vejam, primeiro tema que eu trago aqui para vocês é: será que num ano de pandemia do SAEB 2021, uma vez que as escolas ainda não retornaram, nós não sabemos o que aconteceu em todas as escolas e sistemas de ensino do Brasil, não temos uma análise bem fundamentada indicando quais as escolas que tiveram acesso às atividades remotas, quais as que não tiveram acesso, como foi feito tudo isso, quais as que tiveram acesso à conectividade, enfim, nós tivemos situações tremendamente diferenciadas entre os estados e municípios do Brasil. Por essa razão, a ABAV, a associação que eu presido, né, apresentou uma sugestão
ao INEP e ao MEC para que, neste ano de 2021, o MEC e o INEP não fizessem uma avaliação censitária, fizessem uma avaliação amostral com o objetivo de realizar uma avaliação diagnóstica, que essa avaliação pudesse ter uma devolutiva em fevereiro de 2022 para orientar os estados e municípios brasileiros num processo de reposição e recuperação dos aprendizados, sabendo que o efeito dessa pandemia no Brasil ele será muito grande, muito triste, será tremendamente difícil para o nosso país superar os efeitos dessa pandemia, né? Na minha visão, eu acredito que nós teremos pelo menos até o final de 2023 ainda fazendo recuperação. Nós estamos quase no meio do ano de 2021 e a maioria das escolas brasileiras não retornou às aulas presenciais. Nós sabemos que estados que fizeram atividades remotas bem organizadas, inclusive oferecendo aos estudantes internet gratuita, como é o caso do Estado de São Paulo, que teve lá, que desenvolveu o centro de mídias, ofereceu aos alunos até aparelho celular, ofereceu aos alunos que não tinham acesso à internet gratuita e tudo mais. Nós sabemos que o Estado de São Paulo fez agora uma avaliação diagnóstica realizada pelo CAED e o resultado foi horrível, foi muito preocupante. O Estado de São Paulo já está organizando um processo intenso de recuperação das aprendizagens para poder replanejar o currículo de 2021 e de 2022, né? Outros estados estão fazendo a mesma coisa, né? Então, vejam, como é que nós vamos ter uma avaliação censitária em 2021, né? Sabendo que a realidade brasileira é muito desigual e que as desigualdades se aprofundaram no ano de 2020, né? Então, a minha proposta, junto com o Conselho Científico da ABAV, foi a de que nós tivéssemos esse ano uma avaliação amostral com o objetivo diagnóstico para oferecer uma devolutiva no início do ano que vem, para ter uma comissão de articulação com os estados e municípios, com a participação do MEC, que não tem estado muito presente na articulação das políticas nacionais, para desenvolver formação de professores, recuperação das aprendizagens, replanejamento curricular, para poder ajudar os estados e municípios nesse processo de recuperação. No entanto, o INEP e o Ministério da Educação já anunciaram uma avaliação censitária neste ano, a partir de uma conversa, de um diálogo com a Undime e com o Conced, que estão aderindo à avaliação censitária neste ano de 2021. E o que me preocupa, primeiro, o MEC vai divulgar IDEB 2021? Não faz o menor sentido. Como é que nós teremos um IDEB 2021 comparando alhos com bugalhos? Nós não temos as condições de oferta dos diferentes estados e municípios para poder fazer algum tipo de calibragem nos resultados do SAEB 2021 para poder trabalhar com o IDEB 2021. Eu considero algo absolutamente insano ter um IDEB 2021 comparando os resultados do SAEB e o abandono escolar, né? Nós sabemos que mais de 1 milhão de alunos abandonaram as escolas, a maioria não tem condições de busca ativa. Então, me preocupa enormemente a possibilidade de termos um IDEB 2021. Para encerrar, eu gostaria de destacar alguns temas que eu tenho certeza que o professor Chico Soares vai abordar, que é o futuro do SAEB, né? Qual é o futuro do SAEB? Ele vai continuar sendo censitário? Ele vai ser aplicado a cada 2 anos?
ele vai ser aplicado apenas em língua portuguesa e matemática? Ele vai passar a abranger as áreas de ciências da natureza e ciências humanas? Ele vai continuar sendo apenas em lápis e papel? Ele vai continuar sendo uma prova que apenas adota testes de múltipla escolha ou vai ampliar para questões abertas, como estão fazendo todas as avaliações internacionais no mundo inteiro, ou vai também adotar, por exemplo, né, avaliações adaptativas, né, por meio de plataformas adaptativas, como o PISA já está fazendo. Ele vai avaliar as competências que a Base Nacional Comum Curricular já indica, as competências gerais, como o desenvolvimento da criatividade, do pensamento criativo, o desenvolvimento da resolução colaborativa de problemas, né? Aspectos como a autorresponsabilização dos alunos, que já está indicado nas competências gerais, como serão avaliadas, como o INEP vai, digamos assim, alinhar as matrizes do atual SAEB, que são matrizes de 1997, revistas em 2001. Temos lá um documento de 2018 que ainda não dá conta de todos os aspectos da BNCC, embora já seja um primeiro passo em relação à Base Nacional Comum Curricular e esse alinhamento, mas ainda não temos um alinhamento pleno dessas matrizes para, de fato, assegurar digamos assim, o aperfeiçoamento que o novo SAEB do futuro necessita. Como é que nós vamos avaliar, por exemplo, a alfabetização, a leitura e escrita? Quais serão as novas competências da base e como elas serão avaliadas, né? Como serão as devolutivas desse processo de avaliação? Como o Brasil vai, então, se alinhar às novas avaliações internacionais. Aqui eu termino lembrando o seguinte, que o SAEB atual foi muito inspirado no NAEP. Hoje nós temos, o NAEP continua, o NAEP tem feito alguns aperfeiçoamentos, algumas mudanças, mas hoje nós temos avaliações internacionais, como o PISA, que não parou de se adaptar desde 2006. O PISA faz atualização permanente das suas matrizes de avaliação de leitura, de matemática e de ciências. Nunca deixou de fazer esses aperfeiçoamentos e esses ajustes nas matrizes, né, e nos frameworks de avaliação. O PISA, por exemplo, desde 2009, introduziu a avaliação por meio digital, inicialmente em amostra. A última avaliação do PISA já foi 100% pelo computador, né? O PISA, desde 2015, introduz questões abertas. O PISA 2021, ele trará 40% das questões do PISA em 2022, elas serão abertas, já com avaliações e plataformas adaptativas, né? O PISA vai avaliar em 2022 a criatividade, o pensamento criativo, vai avaliar a solução colaborativa de problemas, né? Vai avaliar as competências globais, né? Está se preparando para uma avaliação em 2028 que vai incluir o grau de bem-estar dos alunos, né? Bom, então o PISA ele evolui a cada nova rodada do PISA. O SAEB não evoluiu do ponto de vista metodológico, do ponto de vista conceitual, ele evoluiu do ponto de vista quantitativo. Mas ele fez pouca pesquisa, investiu quase nada em pesquisa. Olha o que o PISA investe em pesquisa. E aí eu lembro algo que o professor Chico Soares sempre lembra, que é o PROAVE. Nós fizemos em 1998, 99, o PROAVE, que era um programa de avaliação educacional, oferecendo recursos
para as universidades interessadas em montar centros de avaliação para formar novos pesquisadores na área, como disse aqui no início o secretário de Educação de Rondônia. Desculpa. Bom, então vejam, nós temos aí um longo caminho pela frente com as mudanças que o SAEB precisa trazer, além de uma questão mais imediata, que é o SAEB 2021, como trabalhar esses resultados, por que ele é importante para trazer subsídios para as nossas escolas, para desenvolver estratégias de aprendizagem que sejam capazes de superar as perdas que foram muito grandes durante a pandemia e que, obviamente, deverão aprofundar as desigualdades educacionais no nosso país. Eu termino agradecendo a todos vocês, agradecendo o convite e estou à disposição para as próximas rodadas de pergunta. Muito obrigada.